Uma boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Que Deus possa estar abençoando o seu dia, o meu dia, que possamos agora meditar no Evangelho de Deus, na Palavra de Deus. Hoje vamos falar aí sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Como será a volta do Senhor Jesus? No estudo anterior falamos sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus. Muitas coisas estão acontecendo, né, irmãos? Terremotos, fomes e pestes em vários lugares. E o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunhar em todas as nações, aí virá o fim. Então precisamos pregar o Evangelho, porque sabemos que o último sinal, antes da volta de Jesus, é a pregação do Evangelho. Vamos orar? Santo Deus, querido e poderoso Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos livrando, nos guardando de todo o mal, Senhor. Que o Senhor possa proteger nosso lar, nossa família, proteger aqueles que estão ouvindo, a família deles, meu Pai. Que o Senhor possa curar todas as enfermidades, repreender todos os espíritos malignos, meu Pai. Que o poder do Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos aprender mais um pouco aqui da Tua Palavra sobre a volta do Senhor Jesus. Desde já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, abra aí sua Bíblia. Vamos estudar a Palavra de Deus, porque é muito importante estarmos atentos aos eventos finais. Então, estudo 7, a volta de Cristo. Desde que nossos pais transpuseram aos portais do Éden, depois de terem desobedecido os filhos de Deus, aguardam um dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado este dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta o coração dos seus seguidores. Quando estes se deparam com sofrimento, dor, pranto e morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim e uma nova alvorada raiará, marcando o início de novo tempo para os filhos de Deus. Então sabemos, irmãos, que essa tristeza, toda essa situação que a gente passa aqui no mundo, um dia vai ter fim, né? A volta de Cristo aí está muito, muito próxima. Precisamos se apegar muito com Deus, em oração, em jejum, no estudo da palavra, ajudando o próximo, amando, né? Precisamos amar uns aos outros. Então vamos para a pergunta número 1. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 1, do 1 até o 3. Cristo falou que foi preparar lugar e vai voltar, né? Para que onde Ele esteja, nós estejamos também, né? Então, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. É isso. Então, Cristo está preparando o lugar, né? E em breve Ele vai voltar para levar nós junto com Ele. Então precisamos estar preparados para que Cristo venha nos levar para a glória. Entendeu? Pergunta número 2. Podemos marcar a data para a segunda vinda de Cristo? Ali em Mateus 24:36 fala que nós não devemos marcar data, nós não sabemos, né, o dia da volta, mas somente o Pai, Deus Pai sabe o dia que Cristo virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então não podemos marcar data. Pergunta número 3. Como Jesus virá? Leia na sua Bíblia, Mateus capítulo 24, 30 e 31, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Atos capítulo 1, versículo 11. É verdadeiro ou falso? Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa? Sim, Cristo vai pegar muitas pessoas de surpresa. As pessoas estarão despreparadas e Cristo virá, né? Igual está escrito, assim como era nos tempos de Noé, será na vinda do Filho do Homem, né? Comiam, bebiam, davam-se casamento. Então, eu vivia a vida aí naturalmente, de repente, né? Veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda de Cristo. Será como ladrão, tomando muitos de surpresa. Sua vinda será secreta e silenciosa? Não, irmãos, a vinda de Cristo não será nem secreta e nem silenciosa, né? Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens? Sim, ele vai ficar nas nuvens do céu, ele não descerá à terra, tá? Então Cristo não desce mais à terra, fica nas nuvens do céu. Isso é muito importante a gente estar ciente disso. Será visível apenas para os cristãos? Não, mas sabemos que todo olho verá, de acordo com o Apocalipse capítulo 1, versículo 7, fala que todo olho verá a volta de Cristo, né?
Virá com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos? Sim. Quando Cristo virá, ele vai vir com muito poder, acompanhado de milhares e milhares de anjos que vão reunir os escolhidos nos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade. Né? Então os anjos vão vir recolher os escolhidos para levar até o encontro com Cristo nas nuvens. Jesus verá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá? Sim, Cristo verá de maneira pessoal, né? Literal, e todo olho verá. Ali como está em Atos 1:11, né? Da mesma maneira que vocês estão vendo aí a ascensão ao céu, ele virá. Né? Pergunta número 4. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Lá diz que os mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e arrebatados, ou seja, até levados ao encontro com Cristo. Né? Então, terá aí a ressurreição e a transformação dos fiéis. E os vivos fiéis serão transformados e transladados. Ou seja, quem estiver vivo na volta de Cristo vai ser transformado, não vai precisar passar pela morte, entendeu? Serão transformados e transladados ao encontro com Cristo, né? Então isso é muito importante saber. Pergunta número 5. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Fala lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 15 até o 17. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Né? Fala assim que eles buscarão esconderijos nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Ou seja, hoje tem gente construindo casa, né? Embaixo da terra para se abrigar nos rochedos, né? Então buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Ou seja, vão se esconder no dia da volta de Cristo. Mas a gente sabe que não vai ter mais jeito, né, irmãos? Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Ou seja, quando Jesus vir nas nuvens do céu, poder e grande glória, os ímpios morrerão. Pergunta número 6. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Fala ali de 2 ressurreições. Né? Teremos 2 ressurreições. A primeira ressurreição é a da vida, né? Para aqueles que forem salvos, é na primeira ressurreição. E a segunda ressurreição é do juízo da morte eterna. Então essa segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, para eles morrerem, né? Será a morte eterna, eles deixarão de existir. Pergunta número 7. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Fala que lá vai ter um período de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. Né? Os salvos estarão nos céus, né, sentados em tronos, julgando, né, e aí vai ter esse período de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. Vão ter a oportunidade, né, de reinar com Cristo durante 1000 anos, os salvos. Então na próxima lição, nós vamos ter uma lição só falando do milênio, o que vai acontecer durante os 1000 anos. Pergunta número 8. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Leia Isaías, capítulo 25, verso 9. Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, né? Então Isaías está falando o quê? Que nós esperávamos o nosso Deus, né? Na sua salvação exultaremos, daremos pulo de alegria, felicidades e nos alegraremos. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus mesmo. Pergunta número 9. Que convite Jesus nos faz hoje? Leia Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Então, o convite de Cristo hoje: vinde a mim, né? Se você está cansado, sobrecarregado, Cristo vai te aliviar. Então, entrega a sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo enquanto você tem tempo, irmãos. Ainda temos tempo para aceitar a Cristo Jesus na nossa vida, para transformar o nosso ser, né? Então, precisamos dessa decisão. Precisamos crer em Cristo Jesus. E a pergunta número 10. Qual será o resultado da rejeição do convite de Cristo? Mateus capítulo 25, 41.
Cristo vai falar: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticai iniquidade. Então, precisamos do convite de Cristo. Pelo contrário, seremos rejeitados se não aceitarmos o seu convite. Recapitulação: a Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Aguardamos a segunda vinda de Cristo. O texto clássico da segunda vinda está em João capítulo 14, versículo 3, que ele foi preparar lugar, né? E voltará. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares e milhares de anjos tocando trombeta. Então, para você entender melhor, Jesus virá de modo pessoal, visível e literal. A maior promessa bíblica. Que bênção, irmãos. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal. Fala que todo olho verá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, irmãos. Então temos que crer. Breve que o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens do céu, para termos um encontro com Ele. Então, a primeira vinda de Cristo, sabemos que aconteceu há mais de 2000 anos, né? 2000 anos atrás. Aí veio a morte de Cristo, veio a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo ao céu. Então, esses são os passos que foram dados. Depois vai vir o fim da graça, ou seja, a primeira ressurreição. Salvos vão para o céu, os ímpios serão destruídos na segunda vinda de Cristo. E aí começa o período do milênio, né, que são os 1000 anos. Depois vem a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios mortos. E o fim do pecado. E vai vir também a descida da cidade santa. E depois daí, irmãos, é só bênção, só eternidade para quem for salvo. Então por isso que é importante você entregar a sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo, para a eternidade junto com Deus. Faça um compromisso de fé, irmãos, nessa tarde. Aceita Cristo Jesus no seu coração, que Ele vai transformar, para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Então precisamos se entregar. Quer se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo? Eu quero. Você quer se preparar? Então se prepara aí, irmãos. Estude a Bíblia. Ore, busque a Deus, vai numa igreja, né? E precisamos aí, porque é glória a Deus, né? Quanto mais pessoas aceitam a Cristo, nós sabemos que breve Ele virá. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Pergunta compromisso de fé número 2, né? Crê que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna? Sim. A ressurreição da vida são para os salvos e a ressurreição da morte eterna é para os ímpios, né? Aqueles que não aceitaram a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E compromisso de fé, número 3, deseja viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu? Eu desejo viver a verdade para um dia morar para sempre com o Senhor no céu. Você aceita? Então, se você aceita Cristo neste momento, faça um compromisso de fé com Deus, dobre seu joelho aí, ore a Deus neste momento, pedindo perdão dos seus pecados, você esquece de se converter. Creio que Deus vai preparar uma igreja para você ir ali, começar a conhecer mais irmãos, poder praticar a palavra de Deus, estudar a Bíblia. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar. Você pode também acionar aí o sininho de notificações para você receber todas as gravações aqui do canal. Meu nome é Wellington, né? Eu gravo este canal Tudo Será Novo 777. Então que você possa acompanhar esse canal, compartilhar. Gostou, irmãos? Prepare-se para o próximo estudo, que é sobre o milênio, né? Vai ser realmente um estudo maravilhoso, que vocês possam acompanhar. E que vamos fazer uma oração agora para que Deus nos abençoe no final desse estudo, que vocês possam ter aí uma ótima semana. Deus amado, querido Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado por esse estudo, meu Deus. Muito obrigado por o Senhor ter nos capacitado aqui para poder dar esse estudo, e a pessoa que está do outro lado possa ter entendido o que o Senhor quer passar para ela, meu Pai, que ela possa aceitar a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos a cada dia nos fortalecer em Cristo com oração, com jejum, com a palavra do Senhor em nosso coração, e estarmos atentos aí também na pregação do Evangelho, meu Pai, porque sabemos que breve o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens do céu. Desde já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, tenham uma ótima tarde, uma boa semana em nome de Cristo Jesus.